Eu consegui algo que eu sempre quis, conquistei um sonho, talvez uma posição muito boa numa empresa multinacional, e eu tô aqui por sorte. Então essa questão de sorte, eu acho que às vezes é uma forma da gente se diminuir. Eu realmente acho, amiga, que quando a gente coloca algo lá em cima, é mais difícil alcançar. Porque se eu acho que é tão superior assim a mim, aí sim é que eu não vou atrás. Aí sim é que eu não vou. Oi, eu sou a Gabriela, essa é a Carla e esse é o Papo Delas. Hoje a gente está trazendo um assunto muito legal, muito importante, que é síndrome do impostor. Você já ouviu falar sobre síndrome do impostor? Já sentiu que, sei lá, você não tá aquém daquilo que você tá fazendo, daquilo que você quer? Que você não é o suficiente para tal coisa? Aparentemente isso é um sentimento muito comum, que muitas pessoas têm, que pelas minhas pesquisas, 50% a 60% dos homens têm e 75% das mulheres sentem a síndrome do impostor. Carla, você tem síndrome do impostor? O que você já ouviu falar? Como é que você se sente em relação a isso? Eu sinto. Eu acho que é difícil imaginar uma pessoa que não sente, né? Porque eu vi que isso é muito comum em pessoas que vieram de situações financeiramente favoráveis, por exemplo, na infância. E aí você consegue conquistar as suas coisas com muito esforço, chega numa posição até de liderança, mas aí vem aquela dúvida, né? Será que é pra eu estar aqui mesmo? Será que eu mereço essa posição? E eu passo por isso, sabe? Porque vem daquela questão, né, de tipo, eu tô preparada. E muito do que me ajudou a chegar aonde eu cheguei hoje em dia foi o fato de eu ter lutado contra esse sentimento. Então, às vezes, alguns desafios surgiam, eu achava que eu não estava preparada. Eu sabia que eu não estava preparada, que eu não sabia tudo que seria necessário para enfrentar aquele desafio, mas eu ia de qualquer forma. Então, eu acho que é isso que me ajudou um pouco, lutar contra mesmo. Eu sinto bem isso que você falou, né? Também venho de família super humilde. Assim, pelo menos era, né? Quando eu era criança. Sim, depois as coisas melhoraram, mas também quando eu era criança eu lembro de passar muita dificuldade. Não com, tipo assim, não no nível extremo. Mas, tipo assim, eu não tinha tudo que eu queria. Não tinha, enfim, eu não tinha muita prioridade para as coisas das crianças. Eu não era prioridade. Então, assim, tudo foi muito difícil. E eu acho que a gente leva essa mentalidade, né? A gente leva isso pra frente, pra carreira. E até hoje, assim, às vezes, sei lá, coisas simples, amiga. Tipo, até comprar uma coisa que eu posso comprar, que eu posso pagar. E eu fico tipo, isso não é pra mim. Exato. Sabe? Exato. Porque é só o hábito de não ser possível pra mim, de não ter, de não ser tão simples. E você acaba repetindo isso, sabe? Mas uma coisa que eu achei muito interessante é que síndrome do impostor normalmente afeta pessoas que são high achievers. High achievers em português seriam… Como é que eu digo high achievers em português? Que tem um desempenho acima da média. Pessoas de alto desempenho. Alto né? desempenho, exatamente. Então, pessoas de alto desempenho são normalmente quem tem síndrome do impostor. Contraditório, né? Contraditório e ao mesmo tempo faz todo sentido, né? A gente tem medo quando a gente… Porque a gente não se via dessa forma e a gente está de repente numa posição que normalmente mostra totalmente o contrário daquilo que você foi acostumado, né? Então… Sabe uma coisa que isso me remete também? A gente sempre falar que foi sorte. Eu consegui algo que eu sempre quis, conquistei um sonho, talvez uma posição muito boa numa empresa multinacional, e eu tô aqui por sorte. Ou porque as pessoas me deram oportunidade. E a pessoa às vezes não se reconhece, né, como uma pessoa que teve um esforço acima da média, que perdeu noites de sono, muitas horas estudando, muitas horas trabalhando, e realmente fez por merecer estar ali.
Então essa questão de sorte, eu acho que às vezes é uma forma da gente se diminuir, sabe? Eu falo isso toda hora. Eu tô falando porque é algo que eu falo sempre, sabe? Eu consegui certa coisa porque as coisas foram se alinhando e eu tive sorte em vários momentos, assim, e acabou acontecendo. Mas não, aí eu penso assim, poxa vida, nosso trabalho que eu coloquei pra conseguir estar preparada, né, pra aquela oportunidade. Então a gente tem que ser gentil com nós mesmos, né? Eu acho que sim. Eu acho que também tem um pouco de sorte, assim. Eu e a Carla, a gente se complementa nesse sentido, porque eu e ela somos assim, a Carla é muito razão, eu sou muito emoção, né? Verdade, eu amiga. acho muito, não é? Eu acho muito, sim, que as coisas acontecem pra mim. Eu sempre acho que o universo tá conspirando e eu tenho muita sorte, eu me acho super sortuda. Não, eu também, mas você não acha que se você não tivesse um esforço acima da média, se estivesse preparada para as oportunidades que aparecem, você não conseguiria pegá-las? Eu pensei isso a minha vida inteira. Tanto que me esforcei muito. Mas o que eu observei? Que o meu esforço me levou pra frente, me levou pra muitos lugares que eu queria estar, mas também me sabotou em muitos momentos, né? Então eu acho que também tem uma relação com a síndrome do impostor, sabe? Porque você tá se esforçando tanto porque você não acha que é capaz. Quando você leva com naturalidade, e hoje essa é a Gabi hoje, tá? Essa é a minha concepção. Quando eu levo as coisas com naturalidade, eu vou dar um exemplo, tá? Tá. Eu tava em New Hampshire, visitando um projeto, né? Fui encontrar com o meu cliente em inglês. E passei 8 dias lá, né? Vendo o projeto, conversando com os vendors, com os contractors, com o superintendente, me encontrando com o meu cliente e resolvendo o problema. Enfim, todas essas coisas que, vamos dizer, há 2 anos, 1 ano atrás, não, isso já acontece há mais de 2 anos, mas há uns 5 anos atrás eu não me imaginaria fazendo, né? E principalmente porque não sou desse país, porque, né, infinitas outras coisas. Não, Gabriela, eu sou uma mulher e isso, sei lá, não é pra mim, porque o ambiente que eu ando é mais dominado por homens, né? E isso, né? Então, assim, é difícil naquele momento imaginar. Então eu forcei um pouco, eu trabalhei muito, eu me esforcei. Mas hoje, levando com naturalidade, ou seja, tirando de cima do pedestal, e não tá em cima do pedestal, porque antes eu deixava ela em cima do pedestal, né? Sim. Só que eu realmente acho, amiga, que quando a gente coloca algo lá em cima, é mais difícil alcançar. Porque se eu acho que é tão superior assim a mim, aí sim é que eu não vou atrás. Aí sim é que eu não vou. Inclusive, síndrome do impostor é o que te faz não, por exemplo, aplicar para um job específico que você quer. Não fazer um concurso específico que você sonhou um dia. É por ter a síndrome do impostor. É não se imaginar aquém daquilo. Exato. Na sua fala me remeteu ao que a Carol falou em um dos nossos episódios do projeto delas. Ela disse que ela conseguiu conquistar também as coisas na vida dela. É uma pesquisadora brasileira, agora trabalhando na Califórnia, que a gente entrevistou. E ela disse que nunca tratou as pessoas acima dela, em subordinação, de uma forma como se a pessoa fosse autoridade ou muito melhor do que ela. Ela sempre tratou todo mundo de uma forma muito natural e aquilo ajudou ela a se sentir confortável em diferentes ambientes. E eu acho que o que você falou remete muito isso, né? De tipo assim, não colocar aquela pessoa que tá acima de você ou aquela vaga que você almeja em um pedestal como se aquilo fosse tudo na sua vida. Não. Leve as coisas de uma forma natural, esforce, porque eu acho que isso ainda assim é muito importante. Sim. Mas deixa a vida ir fluindo, né? De uma forma leve, pra fazer as coisas ficarem muito mais prazerosas, né, amiga? Verdade. Eu tenho até um dado aqui que eu peguei, eu vou ler pra você. Isso é por carreira. Quando a gente compara, né, as pessoas que têm mais síndrome do impostor. Normalmente, empreendedores, 84% dos empreendedores reportam que têm síndrome do impostor.
Uhum. Pessoas que trabalham com tecnologia, mais de 58% das pessoas. E eu acho assim que faz sentido total, porque quando você tá num lugar de prestígio, onde você faz mais dinheiro, onde você não trabalha tanto, lógico que vem aquela dúvida. Eu sou uma fraude, eu tô me enganando todo mundo, vão descobrir que eu não tô, né? Vão descobrir que eu não faço tanto pra ganhar tanto dinheiro, Exatamente. né? Estudantes e acadêmicos, 70%, mais de 70% das pessoas sentem. Eu imagino o quanto que você deve sentir também por conta disso, né? Porque você também faz PhD. E pessoas que trabalham na área da saúde, healthcare professionals. E aí eu imagino que também, né, faz sentido, porque se você trabalha com a vida de outras pessoas, né, a vida de outras pessoas está em jogo, eu imagino o quanto que isso deve ter uma pressão, né? Muito. Nossa, imagina, é uma responsabilidade muito grande. E quando as coisas às vezes não vão tão bem, né, porque acontece, infelizmente, aí você se sente assim, falhando mesmo, né, imagino eu. É uma situação bem difícil. E faz total sentido essas funções terem essa pressão. E uma forma, assim, que eu vi que você pode ajudar o seu companheiro de trabalho, se você perceber que ele está se sentindo dessa forma, eu acho que é o feedback positivo. Que muitas vezes a pessoa não se sente capaz, ou ela está ali duvidando, ela trabalha, por exemplo, nessas áreas que você citou, mas ela tá naquela insegurança, né? Ai, será que eu sou capaz? Será que eu deveria estar aqui? E você, como companheiro de trabalho, percebendo que a pessoa está tendo aquele sentimento, você pode dar um feedback positivo, falar assim, olha, você fez um ótimo trabalho ontem, eu adorei o resultado do projeto que você apresentou. Então eu acho que se a ajuda vier, né, dos companheiros de trabalho, de amigos, familiares, isso faz com que seja muito mais fácil de você se auto-reconhecer como uma pessoa que está muito capacitada para fazer o que está fazendo. Você acha que faz sentido, amiga? Claro, total. Assim, você mencionou trabalho, né? Você mencionou colegas de trabalho. No entanto, se você for parar para pensar, isso é criança, até para criança, né? Quando a gente tá criando a nossa autoestima, né? Se você não ouvir, nossa, parabéns pelo seu esforço. Não é assim, o quanto você é bonita, nossa, o quanto que você é boa, você é realmente superior aos outros. Não é isso. Porque se você fizer isso, você tá dando informação errada. Né? O que a gente tem que valorizar é realmente o esforço, sabe? É a tentativa, é a iniciativa. Sabe, são essas coisas que são positivas e que realmente, se você for parar para ver, as pessoas que normalmente, eu não vou dizer de sucesso, mas, né, eu acho que sucesso é muito relativo. Mas quando a gente obtém sucesso naquilo que a gente quer, isso seja qualquer coisa que seja, pode ser viajar, pessoas que viajam ao mundo, né? Então, quando você tá alinhado com aquilo que você gosta de fazer, quer fazer, essas qualidades, essas características de se colocar, não ter medo, né? Se colocada, se o esforço é mais de ter a iniciativa, eu diria, sabe? Porque eventualmente a gente consegue aquilo que a gente almeja, né? Eventualmente a gente consegue chegar onde a gente quer se a gente persistir. Persistência é uma coisa que poucas pessoas conseguem manter. Exato. E você falou da questão da infância, e eu faço isso muito aqui em casa, sabe? Eu tenho uma bebê, e ela é só uma bebê, ela nem entende direito as coisas ainda. Mas eu já faço com ela o tempo todo, e eu vejo que isso ajuda no desenvolvimento da criança, desde quando ela é um bebê mesmo. Porque você dá aquele incentivo, fala, não, você consegue, você é capaz. E a criança já começa a se achar capaz, entendeu? E isso às vezes afeta de uma forma que nós, como pais, subestimamos, né? Porque você pensa, não, isso não vai afetar tanto, mas isso afeta. E a pessoa leva esse sentimento pro resto da vida, né? Então, ter essa percepção que você falou de que ter esse apoio na família, no ambiente de trabalho, entre amigos, faz toda a diferença. Porque isso afeta a nossa autoestima, né? Se você for parar pra pensar agora, já que você mencionou sua filha e tudo mais,
e fizer uma analogia, né, com criança, por exemplo, eu acho que vai existir aquela criança que vai cair e vai chorar e vai continuar sentada até o adulto ir lá. Porque ela vai aprender isso, se você for o adulto que vai lá socorrer o tempo inteiro. Mas existe aquela outra criança que você vai dizer, ei, você caiu agora, você levanta e você continua. Essa criança um dia vai se tornar um adulto, né? E esse adulto pode ser aquele adulto que vai desistir de todas as coisas que ele vai tentar. Ele vai começar a fazer uma coisa e vai dizer, eu não sou capaz, eu não consigo, é muito difícil, não é pra mim. Ou vai ser aquele adulto que vai dizer, olha, eu não sei ainda. Eu não faço a mínima ideia como fazer isso, mas eu vou conseguir, eu vou dar um jeito. E talvez não seja eu. Talvez eu precise até contratar alguém para fazer. Mas isso que vai desenrolar e eu vou conseguir concluir essa tarefa. Né? Então são dois perfis completamente diferentes. Né? Um voltado ali para a solução e outro voltado a... Eu não sei nem como falar isso em português. Self-soothing. Tipo, se confortar, né? Aquele conforto, self-soothing. E assim, você falando desse perfil de quem soluciona, mesmo sem saber como no início, né? É muito eu, assim. Teve várias situações na minha vida em que aparecia uma oportunidade e eu falava assim, eu não faço a mínima ideia de como eu vou fazer isso, mas ainda assim eu aceitava. E foi dessa forma que eu aprendi muita coisa. Mas eu aprendi com os processos. Eu aprendi fazendo. Então eu acho que você não precisa estar 100% pronto para estar em lugar nenhum. Entendeu? Parte de quem somos é aprender o tempo todo, né? Então, você conseguir pegar o desafio e realmente enfrentar, né, todas as questões que vão surgir com ele, é muito prazeroso até, porque depois de um tempo você olha pra trás e pensa assim, nossa, que bom que eu peguei aquele desafio, que bom que eu estava naquele lugar onde eu não estava na minha zona de conforto, mas eu estava ali me desafiando e aprendendo e me tornei uma pessoa melhor. Eu acho que é nesse aspecto que eu geralmente olho, sabe? Eu acho que você falou lindamente sobre isso. Porque pra mim, amiga, assim, sempre foi o contrário, sabe? Eu tinha muito medo. Eu desistia de tudo que eu fazia. Eu começava uma coisa e não terminava. Acho que eu já falei isso pra você. Eu começava 1000 projetos e não terminava, né? Inclusive um outro canal no YouTube que eu tinha e eu comecei e não terminava. Não botava pra frente. Milhões de outras coisas que eu comecei e não botei pra frente. Mas eu tô mudando isso, tá? E eu tô mudando isso justamente porque eu me sinto mais leve agora, sabe? Tudo aquilo que eu sinto que eu tenho que fazer, eu não faço. Eu não consigo. Eu não gosto de me sentir obrigada a nada. Pra mim, as coisas têm que ser leves. Se não for leve, eu não consigo levar pra frente. Então, eu acho que mudar essa perspectiva que tem me ajudado muito a levar as coisas com mais tranquilidade e levar pra frente, sabe? Se for muito estressante pra mim, eu não consigo, não rola, sabe? Eu preciso de calma, paz e tranquilidade. Sim, eu amo essa... Quando eu consigo alcançar esse nível também, nem sempre, mas enfim. Mas eu aprendi isso muito com você também, tá? Eu aprendi isso muito com você, te observando e experienciando com você, né? Fazendo projetos juntos com você, porque eu via que você ia até o final. Eu falei, não, então ela não tá desistindo, então eu vou continuar também. Eu acho que essa é uma questão que eu acho que chega a ser até dificuldade pra mim, em alguns aspectos. Eu vou até confessar aqui. Porque o fato de eu não saber desistir me faz ir até um ponto que muitas pessoas teriam desistido, sabe? Um ponto de desconforto que eu não sei se é saudável. Então eu push forward too much, às vezes, sabe? Até enquanto eu quase tô assim, nossa. Mas eu vou até o final, sabe? Então é essa questão de, tipo, às vezes eu me sinto assim no meu limite. Então não sei até que ponto é saudável, porque eu abro mão de fazer exercício físico, eu abro mão de outros aspectos pra poder concluir aquilo que eu comecei. Mas eu tenho essa questão mesmo. Eu vou até o final, eu não sei desistir. Então, mesmo quando eu quero, eu não consigo. É uma questão, você sabe bem, né? Eu sei, mas eu admiro isso. Agora, pra quem tá ouvindo, segura aí, que eu vou falar agora. Tem um impacto profissional
para quem tem síndrome do impostor. E se você tem síndrome do impostor, você provavelmente experiencia isso. Quem tem síndrome do impostor, normalmente tem mais dificuldade de aplicar para novas posições e promoções. Também tem mais dificuldade de negociar o seu salário. Sim. Normalmente, trabalha mais. Em inglês a gente fala overwork. Então você trabalha muito mais para que você se sinta merecedor da posição. E outra coisa que tem muito burnout. Eu acho engraçado, né? Porque essa semana eu tava doente, né? E esses 2-3 primeiros dias, eu tô doente ainda. E hoje eu comecei, eu trabalho de casa, né? Tava aqui trabalhando nas minhas coisas. Aí quando deu umas 2 da tarde, eu falei com o meu chefe, falei, ei, tem uma coisa pra te falar e tal, né? Umas coisas lá do trabalho e tal. E aí eu tava pensando agora que eu tô a fim de comprar, vai ter Thanksgiving, né? Tô a fim de comprar um peru, fazer uma comida que eu nunca fiz. Eu nunca fiz um peru, como é que faz e tal? Ele falou, Gabi, a gente conversa amanhã, vai fazer suas coisas. Vai comprar o seu peru, vai fazer o que você tem que fazer, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Por quê? Porque o trabalho que eu trouxe antes tinha qualidade. Não importa em quanto tempo eu fiz aquele trabalho que eu fiz tinha qualidade de um dia inteiro. E ele falou, então tá tranquilo, a gente conversa sobre o outro projeto amanhã, não tem problema nenhum. Amanhã, o outro dia, amanhã a gente conversa sobre esse projeto amanhã. Uhum. E eu fiquei assim, há um tempo atrás, eu ficaria tipo, não, mas eu estou trabalhando, tá? Eu tô aqui, eu vou ficar aqui até 5 da tarde. e hoje eu falei, isso mesmo, a gente se fala amanhã, tá tudo certo. Eu sou nessa sem aquela pressão, sabe? Eu não tô nem aí, tá tudo ótimo, tá tudo tranquilo. Porque eu não vou perder nada, né? Eu não tô pensando que eu vou perder alguma coisa, sabe? Sim. E eu acho que o síndrome do impostor tem muito aquela coisa, cara, eu vou perder se eu não me esforçar tanto aqui nesse trabalho, se eu não der o melhor de mim, se ele não vir que eu tô fazendo 8 horas, ele vai, sabe? E tipo assim, cara, relaxa. Exato. Você tá indo bem, você tá indo bem. Exato. A gente tem que ser gentil com nós mesmos, como eu disse no início, né? E eu queria só trazer outra coisa que eu pesquisei, só pra gente poder falar um pouco sobre isso, sobre os perfis de quem tem síndrome do impostor, né? Okay. Existem alguns perfis, eu gostaria até de brincar aqui de quais são os nossos. Se nós Ótimo, somos. eu não sei, não faço a mínima ideia. Então vamos ver juntas. O primeiro seria a perfeccionista, que acha que tudo tem que sair impecável. E é aquela questão, né, de se provar o tempo todo. Tudo tá perfeito, eu tenho que mostrar que eu sei de tudo pra poder, né, mostrar que eu posso estar ali naquele lugar. Ou a expert, que acha que nunca sabe o suficiente. Essa já é aquela que quer ali trabalhar o tempo todo, estudar o tempo todo, justamente pra sempre estar sabendo mais e fazendo mais. A solista, que quer fazer tudo sozinha para provar valor. Ou a superwoman, tenta ser excelente em todas as áreas da vida. Nossa, é difícil essa, vou te falar. E a gênia natural, que acredita que que precisa se esforçar e não é talentosa de verdade. Qual você acha que você é, amiga? Uau! Pode repetir a última? A gênia natural acredita que precisa se esforçar e não é talentosa de verdade. Uau. Eu me vejo um pouquinho em todas elas, pra ser bem sincera. Tá. Eu acho o seguinte. Eu acho que hoje eu não sofro mais de síndrome de impostora. Não tenho mais. Ou não tão forte como tinha antes. Sabe? Porque eu acho que, tudo bem, se eu tô num momento confortável, eu não tô sentindo tanto. Mas eu sei que se eu tentar uma coisa nova que vai me tirar da zona de conforto, eu vou sentir de novo. Exato. Então, eu acho que eu sou muito essa última aí, que não sabe, não acho mesmo, você tem que me esforçar e tal. Vamos descobrir, a qualquer momento vão me pegar. Exato. Eu acho que agora a gente tá em posições há alguns anos já, né? Na mesma posição
em trabalho, né? Nesse sentido. Então, por isso que a gente ainda não tá se sentindo tanto nessa questão do síndrome do impostor, porque a gente já passou daquela fase de aprendizado, na curva de aprendizado. Mas eu acho que quando você tenta um novo emprego e você tá ali sem saber o tipo de atividade que você vai estar fazendo nas suas funções, aí é que a síndrome do impostor bate forte. Porque você pensa assim, nossa, será que eu vou dar conta? Será que eu vou saber de tudo? Mas a curva de aprendizado acontece de uma forma muito natural. Então, independente do seu perfil, você vai aprendendo com o tempo, né? Sabe, uma vez eu tive uma conversa muito interessante com uma amiga minha. E ela me falou que… Ela falou assim, ela era uma nurse, como fala, enfermeira no Brasil. Uhum. Ela disse assim, Gabi, em todos os hospitais que eu trabalhei, ela tinha anos de carreira, todos os hospitais que eu trabalhei, a gente sempre faz tudo diferente. Todas as vezes tem que ter treinamento e sempre é diferente. Eu estou sempre… O fluxo do trabalho é diferente, o jeito que a gente faz as coisas é diferente. O jeito que a gente se comunica com os médicos é diferente. Então, assim, quando a gente entra num trabalho e às vezes a gente não aplica para um trabalho específico, né, um pouquinho melhor, com mais dinheiro, com mais responsabilidades, mas principalmente acho que com mais responsabilidades, a gente tem aquele medo e tal, e a gente acha, mas eu nunca fiz isso. Mas tá tudo bem se você nunca fez, porque todo mundo precisa ser treinado. A gente tá sempre, somos um trabalho em andamento, sabe? Não somos perfeitos e completos. E se você acha que normalmente quem acha que é perfeito e completo, tem um monte de gente que não acha isso ao redor, né? Tem um monte de gente que tá tipo assim, aquela pessoa lá que se acha perfeita e completa. Eu acho que é até um risco você ser dessa forma, porque quando você acha que sabe tudo, não pede ajuda, você corre muito mais risco de fazer errado, né? Porque aí você vai fazer do seu jeito, achando que sabe, pode ser que não. Então tem que tomar muito cuidado, né, Gabi? Sim. E você, amiga, qual é o seu perfil? Eu acho que eu me identifiquei um pouco naquela superwoman, né? Que é a que tenta segurar todos os pratos, né? E balancear a vida, trabalho, maternidade, sabe? E no final das contas acaba… Você tenta fazer de tudo e acaba se equilibrando ali, né? Fica naquela situação, assim… Mas eu tenho essa mania, sabe, de querer dar conta de tudo, de querer pegar atividades no trabalho que vão além do que eu sei o tempo todo para poder mostrar que eu consigo mais e mais e mais. Então eu acho que eu tento ser dessa forma, e igual eu falei, né, até eu chegar no meu limite. Quando eu cheguei no meu limite e eu vejo que tá muito, que tá pesando, aí eu vou e regrido. Aí eu começo a ver em qual parte da minha vida eu tenho que começar a desbalancear para equilibrar as outras. Ok. Então, qual seria o que dá pra fazer nesse caso? O que a gente faz se a gente se sente assim, tá tentando segurar várias coisas ao mesmo tempo? Priorizar? Eu acho que é priorizar. Priorizar nós mesmas, né? Eu acho que trabalho… Eu sigo uma pessoa, né? Ele até é bem famoso no Brasil, que chama Joel J. E ele sempre falou que a ordem que a gente tem que seguir é saúde, família e trabalho. Não inverta essa ordem. Eu tento levar isso pra minha vida, sabe? Primeiramente, eu tenho que ter a saúde do meu corpo, da minha mente, pra eu ter, né, uma situação estável. E aí eu vou priorizar a minha família, que é sempre prioridade pra mim. E aí sim eu vejo o que no meu trabalho eu posso conseguir fazer de uma forma que eu não desbalanceie as outras duas coisas. Eu tento fazer dessa forma, mas é difícil. Me fez até lembrar da pirâmide de Maslow, né? Que é das nossas necessidades humanas, né? A gente tem uma necessidade básica, que é a base, né? Que são a fisiológica. E eu acho que a saúde tá aí, né? É imperial. Não tem como fazer nada se eu não tenho estabilidade mental e emocional e física. Eu acho que vem um pouco daí também, né? Exato. Começa o físico, se eu não comer bem, se eu não dormir, se eu não descansar, como é que eu vou dar o melhor? Não tem como. E você tem alguma técnica?
Eu acho que você relaxo. foi meio que let it go, né? Tipo assim, Eu relaxo, eu não tô nem aí, assim, eu faço o que eu tenho vontade. Eu acho que a minha técnica é essa. Sem eu acho que isso pressão. é um ótimo equilíbrio, amiga, porque você me motiva a ser dessa forma também. É Mas isso. é isso, eu adorei esse papo, foi muito interessante até aprender mais sobre síndrome do impostor, né, antes desse episódio. E me reconhecer tendo, às vezes, né, tendo algum perfil, assim, algo no perfil que eu me identifiquei. E é algo que eu vejo que deve ser trabalhado, né, e de uma forma que a gente possa ir não deixar com que isso afete a nossa vida pessoal, profissional, que é muito importante isso. É isso aí. Obrigada, amiga, por esse papo gostoso. Uá. Ai, foi ótimo. Até mais, pessoal. Tchau!